Bem, amados, a pergunta é: ser usuário de drogas ou traficar seria uma opção de escolha de cada um de nós? Seria ou não? Então podemos afirmar, certo, amados, que o pecado consiste em escolher uma conduta contrária àquilo que Deus estabeleceu. É, pois, um estado da alma que consiste em rebeldia contra Deus, né? Para assumir a sua própria vontade. Além da morte, o pecado trouxe decadência moral e a decadência física, né? Certo, amado? Então vamos aqui, vamos à Bíblia. Deus, perdoar-me por eu ter feito tráfico de drogas. Pode acontecer de a pessoa ter feito isso e também o ter usar e pedir perdão a Deus porque fez. Então nós temos aqui uma passagem em Lucas 4,18 que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, né? E o meu pecado sempre me persegue. Então, amados, você tem que refletir sobre isso. Seja leve, releve, deixa o que te faz mal, que o vento leve, seja o equilíbrio, busque liberdade. Eu só quero ver o pôr do sol lindo. Certo, amados? Então, amados, isso aqui é bom para poder, né, as pessoas ter ciência, né, que não há precisão nenhuma de estar numa situação dessa, de maneira nenhuma. Então, vamos ler aqui Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Certo, amados? Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, amados, isso aqui é uma passagem de Salmos, né? Se eu não me engano, 54, do 1 a 4, né? Salmos. Certo, queridos? Porque é mais fácil fazer as coisas comuns e erradas do que as diferentes e certas. Então, amados, aqui nós temos um relato da Bíblia, né? Diz que todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Romanos 3:23. 1 Reis 8:46. Eclesiastes 7:20. 1 João 1:8. Por que isso acontece? Os primeiros humanos, Adão e Eva, não eram pecadores. Eles foram criados perfeitos à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Mas quando desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição. Gênesis 3:5, 6, 17, 19. Quando tiveram filhos, eles transmitiram o pecado e a imperfeição como se fosse uma deficiência hereditária. Romanos 5:12. Leiam, amados, Romanos 5:12. O rei Davi de Israel confirmou isso quando disse: já nasci culpado de erro. Salmos 51:5. Veja, amados, o próprio rei Davi confirmando. Certo, amado? Alguns pecados são piores do que os outros. Por exemplo, a Bíblia diz que homens da antiga cidade de Sodoma eram maus, grandes pecadores, que o pecado deles era muito grave. Gênesis 3:13, 18, 20.
Veja 3 fatores que indicam a gravidade de um pecado. Tipo de pecado. A Bíblia diz que devemos evitar pecados graves como imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato e ocultismo. 1 Coríntios 6, 9 e 11. E Apocalipse 21, 8. A Bíblia mostra que esses erros graves são diferentes de pecado não intencionais, como, por exemplo, ações ou palavras impensadas que magoam os outros. Provérbios 12, 18. Efésios 4, 31, 32. Mas a Bíblia também mostra que não devemos minimizar a seriedade de nenhum pecado. Fazer isso pode nos levar a cometer pecados mais graves. Mateus 5, 27 e 28. Certo, amados? Motivação. Algumas pessoas cometem pecados porque não conhecem as leis de Deus. Atos 17 e 30. 1 Timóteo 1,13. A Bíblia não considera esses pecados, mas mostra que isso é diferente de desobedecer de propósito às leis de Deus. Números 15, 30 e 31. Pecados propositais vêm de um mau coração. Jeremias 16, 12. Também pode ser Jeremias 18, 12. Certo, amados? A frequência. A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma única vez e praticar um pecado por um longo período. 1 João 3, 4, 8. Deus condena quem aprende o que é certo e mesmo assim pratica o pecado deliberadamente. Hebreus 10, 26, 27. Certo, queridos? Quem cometeu um pecado grave talvez sinta o pecado de uma consciência culpada. Por exemplo, o rei Davi escreveu: pois os meus erros paiaram acima de minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Salmos 38, 4. Mas a Bíblia dá a seguinte esperança: deixe os maus e o seu caminho, e os malfeitores e seus pensamentos, que eles voltem a